cursista, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Já sabem, meu nome é Gildete Soares Fonseca. Vamos aprofundar os estudos sobre a disciplina Fundamentos de Geociências. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês apontarem e depois postarem no Fórum Tira Dúvida. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvida para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos, nas atividades na sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático. Vamos começar? Vimos que, conforme o tempo geológico, se formam as estruturas geológicas da Terra, ou seja, os escudos cristalinos, os dobramentos modernos, os dobramentos antigos e as bacias sedimentares. Também vimos que agentes endógenos internos, exógenos externos, propiciam modificações e transformações em todas as camadas da Terra, na hidrosfera, litosfera, atmosfera. Agora vamos tentar entender sobre a litosfera, camada sólida composta por minerais, rocha, solo, entre outros elementos. A mineralogia é uma ciência dos minerais. Relaciona-se diretamente com a geologia, física e química. Os minerais são sólidos inorgânicos que têm composição química em proporções características e cujos átomos são arranjos num padrão interno sistemático. Os geólogos definem um mineral como uma substância de ocorrência natural não renovável, sólida, cristalina, geralmente inorgânica, com uma composição química específica. É importante destacar que o fato de qualquer mineral não ser renovável deveria ser um aproveitamento de forma racional e sustentável. No entanto, a extração gera muitos danos e preocupações com aspectos socioambientais. Outro aspecto importante de pontuar é que não existe nenhum país produtor de mineral, pois resulta de um processo natural. Portanto, os seres humanos extraem, lapidam e transformam para o uso comercial. Os minerais são homogêneos, não podem ser divididos por meios mecânicos e componentes menores. Para ser qualificado como um mineral, uma substância deve ser encontrada na natureza. Os diamantes que são retirados das minas da África do Sul são minerais. Os exemplares sintéticos produzidos em laboratórios industriais não são considerados minerais, nem os milhares de produtos inventados pelos químicos. Os minerais são substâncias sólidas, não são líquidos nem gases. Quando dizemos que um mineral é cristalino, queremos nos referir ao fato de que as minúsculas partículas de matéria ou átomos que o compõem estão dispostos em um arranjo tridimensional, ordenado e repetitivo. Os materiais sólidos que não têm um arranjo ordenado desse tipo são considerados sem forma e, por convenção, não são minerais. O que torna cada mineral único é sua composição química e a forma como estão dispostos os átomos em sua estrutura interna. A composição química de um mineral, dentro dos limites definidos, tanto pode ser fixa como variável. O quartzo, por exemplo, tem uma proporção fixa de 2 átomos de oxigênio para 1 de silício. Essa proporção nunca muda, então o quartzo pode ser encontrado em muitos tipos de rochas. Os componentes de oliva, ferro, magnésio e silício sempre ocorrem em uma proporção fixa. Embora a razão entre o número de átomos de ferro e magnésio possa variar, a proporção entre a soma dos mesmos e o total dos átomos de silício sempre permanece constante. Assim, podemos pontuar que os minerais são formados por processo de cristalização, que é o crescimento de um sólido a partir de um gás ou líquido cujos átomos constituintes agrupam-se segundo proporções químicas e arranjos cristalinos adequados. Uma maneira de se começar um processo de cristalização é diminuir a temperatura de um líquido abaixo de seu ponto de congelamento. Para a água, por exemplo, 0 graus é a temperatura abaixo da qual os cristais de gelo, que é um
mineral começa a se formar. Da mesma forma, o magma, que é uma rocha líquida, derretida e quente, cristaliza minerais sólidos à medida que se esfria. Quando a temperatura de um magma cai abaixo de seu ponto de fusão, que pode ser mais alto que 1000 graus, os cristais de silicatos, como a olivina ou o feldspato, começam a se formar. Outro conjunto de condições capazes de produzir cristalização é aquele que ocorre quando os líquidos de uma solução evaporam. Uma solução forma-se quando uma substância química é dissolvida em outra, como o sal da água. À medida que a água evapora de uma solução salina, a concentração de sal torna-se tão alta que a solução é dita como saturada, ou seja, não contém sal. Se a evaporação continuar, o sal começa a precipitar, isto é, abandonar a solução sob a forma dos cristais. Depósitos de halita, que é o sal de cozinha, formam-se exatamente nessas condições, ou seja, quando a água do mar evapora até o ponto de saturação em baías ou braços de mares de clima quente e árido. Os minerais são agrupados com base na sua composição química. Os silicatos são os minerais mais abundantes da crosta terrestre. São formados pela combinação de oxigênio e silício, os dois elementos de maior ocorrência na crosta, como o cátion de outros elementos. Os carbonatos são minerais constituídos de carbono e oxigênio, na forma de um ânion carbonato combinado com cálcio e magnésio. A calcita, carbonato de cálcio, é um dos minerais mais silicáticos mais abundantes na crosta terrestre, sendo o constituinte principal de um grupo de rochas, os calcários. O constituinte básico da calcita, o íon carbonato, consiste em um íon de carbonato circundado por 3 íons de oxigênio em um triângulo. O átomo de carbono compartilha elétrons com os átomos de oxigênio. Os óxidos são compostos de ânion, oxigênio e cátion, metálicos. Um exemplo desse mineral é a hematita. Os minerais do grupo de óxidos são compostos dos quais o oxigênio é ligado ao átomo e os cátions de outros elementos, normalmente íons metálicos com o ferro. A maioria dos óxidos tem ligações iônicas e suas estruturas estão variáveis de acordo com o tamanho dos cátions metálicos. Esse grupo de minerais tem grande importância econômica, pois inclui os minerais da maioria dos metais, tais como crômio e titânio, usado na indústria nas aplicações tecnológicas de materiais e aparelhos metálicos. A hematita é um principal minério de ferro. Outro abundante mineral desse grupo é o epinélio. É um óxido de 2 metálicos, magnésio e alumínio. Os sulfetos são compostos de ânion, sulfeto e cátion metálico. Os principais minérios de muitas abundâncias importantes, tais como cobre, zinco e níquel, são membros desse grupo de sulfetos. Esse grupo é formado por compostos de íon sulfeto com cátion metálicos. No íon sulfeto, um átomo de enxofre recebe 2 elétrons em uma camada mais externa. Muitos dos sulfetos parecem metais e quase todos são opacos. O sulfeto mais comum é a pirita, também conhecida como ouro de tolo, devido à sua semelhança com o ouro. Os sulfatos são compostos de ânion sulfato e cátion metálico. O grupo inclui o mineral anidrita. A unidade básica de todos os sulfatos é o íon sulfato. Trata-se de um tetráedro, composto por um átomo central de enxofre, circundado por 4 íons de oxigênio. Um dos minerais mais abundantes desse grupo é a guispita, o componente principal do gesso. A guispita forma-se quando a água do mar também evapora. Outro sulfato de cálcio é a andrita, que difere da guispita, por não conter água. Seu nome é derivado da palavra andrito, que significa sem água. A guispita é estável nas baixas temperaturas e pressões da superfície terrestre, enquanto que a anidrita é estável em temperaturas e pressões mais elevadas, típica das rochas sedimentares que sofreram soterramento. As outras classes químicas de minerais incluem os elementos nativos e haletos. Não são tão comuns quanto os minerais formados de rocha. As propriedades físicas podem ser muito úteis na determinação de um mineral.
Entre essas propriedades, as mais usadas são a estrutura, a clivagem, a dureza, o peso específico, a fratura, o brilho, cor de traço e a densidade relativa. Quanto à estrutura, quase todos os minerais ocorrem no estado cristalino, no qual os átomos ou agrupamentos de átomos são dispostos regularmente, segundo sistemas fixos e constantes, ou seja, conservam-se invariavelmente as distâncias entre os átomos que se repetem numa linha, assim como as distâncias entre as fileiras de átomos ou entre os planos formados pelas fileiras paralelas e complanares. É função da estrutura cristalina a forma do cristal, que depende da distância entre o átomo ou o grupo de átomos nas 3 direções do espaço e dos ângulos que essas direções fazem entre si. Os cristais são subdivididos em 7 sistemas cristalinos: cúbico, triagonal, tetragonal, hexagonal, robônico, monômico e tricíclico. Clivagem é a propriedade que uma substância cristalina tem em dividir-se em planos paralelos. Mineral sem clivagem apresenta fratura. As clivagens são classificadas de acordo com 2 grupos característicos. Primeiro, o número de planos e padrões de clivagem. Segundo, qualidade dos planos de clivagem e a facilidade com que o cristal se separa ao longo desses planos. O número de planos e padrões de clivagem são características diagnósticas para a identificação de muitos minerais formados de rocha. A mascovita, por exemplo, tem somente um plano de clivagem, enquanto a calcita e a dolomita têm 3 excelentes direções de clivagem, o que dá a elas uma aparência robondal. A estrutura de cada cristal determina a natureza de seus planos de clivagem e de suas faces cristalinas. Em um dado cristal, o número de planos de clivagem será sempre menor que os de possíveis fases cristalinas, pois fases podem formar-se ao longo de qualquer um dos muitos planos formados pelo alinhamento de átomos ou íons, enquanto a clivagem ocorrerá entre os planos que têm ligações fracas entre si. A clivagem de um mineral pode ser avaliada como perfeita, boa ou regular, dependendo da qualidade da superfície produzida e da facilidade com que o mineral se separa nos planos de clivagem. A mascovita pode ser facilmente clivada, produzindo superfícies muito lisas de extrema qualidade. Disse que sua clivagem é perfeita. Os silicatos de cadeias simples e de duplas têm clivagem boa. Embora esses minerais quebrem-se facilmente ao longo dos seus planos de clivagem, podem quebrar-se também em outras direções, produzindo superfícies de clivagem não tão lisa quanto as micas. Dureza exprime a resistência que um mineral oferece à penetração de uma ponta de agulha ao riscá-lo. Para a comparação da dureza dos diferentes minerais, usa-se a escala relativa segundo Mohs, no qual os intervalos não obedecem à proporcionalidade dos números, que simplesmente ordenam os minerais. A unha humana consegue riscar mineral de dureza 1, o talco, por exemplo, e o 2, guispita. Uma moeda de cobre risca mineral de dureza 3, a calcita, por exemplo, e dureza 4, a fluorita. A lâmina de uma faca risca mineral de dureza 5, a patita. Mineral de dureza 6 podem ser riscados pelo vidro de uma janela. O quartzo tem dureza 7 e pode ser riscado por um estilete de aço. O topázio tem dureza 8. Nenhum desses objetos pode riscá-lo. O mineral de maior dureza encontrado até então é o diamante, dureza 10, sendo 140 vezes mais duro que um rubi ou uma safira de dureza 9. Peso específico é o número que indica quantas vezes um certo volume de mineral é mais pesado do que um mesmo volume de água destilada a temperatura de 4 graus. Densidade é assim o peso expresso em gramas de 1 centímetro cúbico de mineral. Fratura é a tendência que os cristais têm de quebrar ao longo das superfícies irregulares, ao invés de utilizar planos de clivagem.
Brilho é o modo como a superfície de cada mineral reflete a luz, confere-se essa propriedade característica. A cor de um mineral confere a luz refletida ou transmitida, seja através dos cristais ou das massas irregulares, ou através do traço. O traço de um mineral refere-se à cor do fino depósito de pó que é deixado quando ele é raspado sob uma superfície abrasiva. A cor dos minerais é uma propriedade complexa e ainda totalmente incompreendida. É determinada tanto pelos tipos de átomos encontrados no mineral puro, quanto pelos traços de impureza presente. O modo como a superfície de cada mineral reflete a luz confere-lhe a propriedade característica, ou seja, o brilho. O brilho é controlado por tipos de átomos presentes e pelas ligações, sendo que esses dois fatores afetam a maneira como que a luz passa do mineral ou é refletida por ele. Os cristais, como ligações iônicas, tendem a ser ventrílicos, mas os cristais com ligações covalentes são mais variáveis, sendo muitos deles característicos pelo brilho adamantino, como é o caso do diamante. O brilho metálico ocorre nos minerais puros, como o ouro, e em muitos sulfetos, como a galena, sulfeto de chumbo. Embora o brilho seja um importante critério para a classificação de um mineral em campo, ele depende muito da percepção visual da luz que é refletida. Portanto, as descrições de livros, textos, podem estar muito distantes das condições existentes para se avaliar o mineral por sua vez no campo, quando você está com ele em suas mãos. A densidade depende do peso atômico dos átomos ou íons das proximidades do empacotamento na estrutura cristalina. Minerais de ferro e de minerais de alta densidade. Minerais com ligações covalentes têm empacotamento mais aberto e, portanto, densidade mais baixa. Aqui nós temos o quartzo com cores diferenciadas, tá? Então, aqui a gente tem um quartzo azul, um quartzo marrom, um quartzo que ele parece cristalino, mas ele tem uma tonalidade de roxo, e um quartzo com tonalidade, um azul mais claro e um azul mais escuro. O quartzo apresenta variedade de cores, como já foi dito, e tem uma dureza 7, densidade 2,65. Ocorre em diversas variedades, sob diferentes formas. Cristalino de rocha, incolor, transparente, bem cristalino, usado nas telecomunicações. Trata-se de um mineral bastante comum no Brasil. A ágata é uma variedade de calcedônia, badeada. O quartzo rosa, ele é translúcido. O quartzo enfumaçado, ele é transparente, cinza ou castanho. A calcedônia é translúcida e fibrosa. A ametista é um tipo de quartzo transparente, roxo, centrílico, transparente, às vezes até mesmo amarelado. Aqui a gente tem a ametista bruta, na rocha. Você tem a rocha, tá? E o processo todinho de cristalização e as tonalidades da ametista aqui. A outra uso da ametista é o meu anel, tá? Que é a cor da geografia. Então, aí você tem a ametista na rocha bruta e aqui já no processo de comercialização no anel. A pirita, como já foi dito, ouro de tolo, recebe essa denominação porque no auge da mineração era confundida com o ouro pela sua tonalidade de cor amarelada. Então, os cristais dela a gente percebe o brilho, né, amarelo, dourado, e essa pirita, né, ela muitas vezes, que é confundida com o ouro de tolo, apresenta um traço preto, às vezes, a dureza dela é 6 e a densidade é 6,5, né? E cristaliza-se em cubos de formas de massas granulares, transformando-se facilmente na limoíta. É um dos minerais mais disseminados, né? Geralmente é muito encontrado nas áreas que temos extração de ouro ou em áreas com grande quantidade de rochas metamórficas e sedimentares. Os minerais são indispensáveis ao bem-estar, à saúde e ao padrão de vida do ser humano. Minerais metálicos podem ser importantes para a sociedade, como a galena, mineral de chumbo, a hematita, mineral de ferro, a cassiterita, mineral de estanho, cromita, mineral de cromo. Minerais são utilizados também na indústria química, como a pirita,
fornece enxofre para a fabricação de aço, sulfeto, alina, fonte de sódio, de cloreto. Existem também os minerais de interesse geomorfológico, diamante, rubi, safira, topázio, berílio, água marinha, esmeralda. Outros minerais são usados na fabricação de fertilizantes, como silvita, fonte de potássio, minerais usados também na construção civil, como a calcita, fabricação de cimento, cal, como a argamassa, guispito, produção de gelo, minerais usados como abrasivos, como diamante, granada, minerais usados para cerâmica, como argila, feldspato e outros mais. Outro mineral interessante de se analisar é a hematita, tá? Aqui a gente tem a hematita lapidada, numa tonalidade bem escura, né? Uma tonalidade bem escura, pretinha, tá? A hematita. E aqui a gente tem o uso dela já em um terço, né? Então, é a comercialização, é o aproveitamento da hematita para confecção de produtos. O Brasil é um país rico em recursos minerais e combustíveis fósseis. A extração e exportação de minerais tem grande importância na economia. Várias empresas como a Uzi Minas, Alunorte, Votorantim, Vale, atuam na mineração de extensas áreas, por exemplo, a Serra do Carajás, o quadrilátero ferrífero, a Serra do Amapá, no maciço do Urucum, no Mato Grosso, entre outros. A mineração, ela gera muitos benefícios economicamente, mas causa danos socioambientais significativos, pois quase sempre o processo implica em destruição da vegetação, exposição dos solos aos processos de erosão, com alteração de quantidade e qualidade dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, além de causar a poluição do ar, entre outros aspectos. O mercado de mineração gera muito lucro para o Brasil, mas ainda para grandes empresas de exploração. Já para a população, o que se tem são crateras, poluição e doenças, e alguns postos de trabalho. Existe uma legislação ambiental no Brasil muito rígida para a mineração. Todavia, ocorrem falhas gritantes na aplicação, além do descaso por alguns órgãos competentes. Em 2015, ocorreu o maior desastre ambiental da história do Brasil, no município de Mariana, Minas Gerais. O rompimento da barragem do Fundão da mineração Samarco liberou milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração, além de rompimento da barragem do Fundão. A barragem de Santarém também transbordou. O distrito de Bento Rodrigues foi destruído pela lama. 19 pessoas morreram. Além do que, a lama foi percorrendo o curso do Rio Doce até sua foz no Oceano Atlântico. No dia 5 de novembro de 2018, completou 3 anos e os impactos ambientais, sociais e econômicos são irreparáveis e incalculáveis. E por incrível que pareça, existe muita omissão das autoridades governamentais e da mineradora, que até então não pagou muitas das indenizações. Foi criada a Fundação Renova para atender as demandas, mas na prática o processo de reparação é extremamente lento. A construção do novo distrito ainda é um sonho, com previsão de entrega apenas em 2020. Muitos pescadores perderam sua profissão. Não existe peixe mais no Rio Doce. Locais que tinham como principal atividade o turismo, como no Espírito Santo e na Bahia, se transformaram em espaços vazios, sem a dinâmica econômica existente. O que se pode concluir é que a mineração é, ao mesmo tempo, sinônimo de riqueza e de geração de danos à fauna, flora e até mesmo à população. Veja na sala uma maquete digital que eu deixei do desastre ambiental de Mariana. A mesma mostra o percurso da lama tóxica. Pesquise se o seu município, onde você mora, tem potencial para mineração. Se existe algum tipo de mineração, quais são os impactos positivos e os impactos negativos? Compartilhe com seu colega. Quando você estiver atuando como professor, é de extrema importância contextualizar essa teoria com a prática. Portanto, se o seu município ou o município próximo tiver atividade de mineração, será importante fazer um trabalho de campo na área. É lógico que tem que considerar o sistema de segurança.
Também é interessante entrevistar pessoas afetadas com a mineração, verificar com os gestores públicos como eles estão atuando para controlar esses impactos dentro do município. Em relação às rochas, podemos pontuar que são agregados ou combinações de um ou mais minerais. Portanto, rocha é agregado de um ou mais minerais. Assim, entendemos que toda rocha é mineral, mas nem todo mineral é rocha. Existem 3 tipos de rochas: as rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. As rochas ígneas também são chamadas de magmáticas. O ciclo das rochas existe desde os primórdios da história geológica da Terra, e através dele, a crosta do nosso planeta está em constante transformação e evolução. As rochas ígneas ou magmáticas são formadas pela solidificação, cristalização do magma, que é um líquido com alta temperatura, em torno de 700 a 1.200 graus, proveniente do interior da Terra. As rochas ígneas podem conter jazidas de vários metais, ouro, platina, cobre, estânio, e trazem à superfície do planeta importantes informações sobre as regiões profundas da crosta e do manto terrestre. O tamanho dos cristais das rochas ígneas é, em geral, proporcional ao tempo de resfriamento do magma, isto é, quanto mais lenta for a cristalização de um magma, maiores serão os cristais formados e vice-versa. As rochas ígneas se dividem em rochas plutônicas ou intrusivas, exemplo, granito, ou rochas vulcânicas ou extrusivas, exemplo, basalto. Nas rochas ígneas plutônicas, o magma é cristalizado a grandes profundidades no interior da crosta e resfriado lentamente, possibilitando que seus cristais se desenvolvam até atingir tamanhos visíveis a olho nu. Nas rochas ígneas vulcânicas, os vulcões expelem o magma, que é a lava, que atinge a superfície da crosta e entra em contato com a temperatura ambiente, resfriando-se muito rapidamente. Com a solidificação praticamente instantânea, os cristais não têm tempo para se desenvolver, sendo, portanto, muito pequenos e invisíveis a olho nu. Quando o magma se cristaliza muito próximo à superfície, mais ainda no interior da crosta, o resfriamento é um pouco mais lento que o das rochas vulcânicas, permitindo que os cristais sejam visíveis a olho nu, embora ainda de tamanho pequeno. Rochas desse tipo são denominadas rochas subvulcânicas, a exemplo do diabásio. Minerais comuns das rochas ígneas. A maioria dos minerais comuns das rochas ígneas são silicatos, em parte porque o silício é muito abundante e em parte porque vários minerais silicáticos fundem-se nas altas temperaturas e pressões alcançadas nas partes mais profundas da crosta e do manto. Entre os minerais comuns de silicato, encontramos nas rochas ígneas o quartzo, o feldspato, a mica, o piroceno, a olivina. Já as rochas sedimentares resultam de uma cadeia de processos que formam na superfície do planeta e se iniciam pelo processo das rochas expostas à atmosfera. O intemperismo são todos os processos químicos e físicos que desintegram e decompõem as rochas em fragmentos, de vários tamanhos. As partículas das rochas fragmentadas são, então, transportadas pela erosão, que é o conjunto de processos que desprende do solo e das rochas, transportando-os para os locais onde são depositados em camadas de sedimento. As rochas intemperizadas perdem coesão e passam a ser erodidas e transportadas por diferentes agentes: água, gelo, vento, gravidade, até sua sedimentação em depressão da crosta terrestre, denominando-se bacias sedimentares. A transformação dos sedimentos inconsolidados, como areia, por exemplo, em rochas sedimentares, em arenito, é denominada de diagênese, sendo causada pela compactação e cristalização dos materiais que cimentam os grãos dos sedimentos. Conforme Teixeira, et al. 2000, o intemperismo e a erosão produzem 2 tipos de sedimento: os elásticos e químicos e bioquímicos. Sedimentos elásticos são partículas depositadas fisicamente, como os grãos de quartzo e feldspato, derivados do granito alterado.
Esses sedimentos são depositados pela água corrente, pelo vento e pelo gelo, e formam camadas de areias de silt e cascalho. Já os sedimentos químicos e bioquímicos são substâncias químicas novas que se formam por precipitação, quando alguns dos componentes das rochas dissolvem-se durante o intemperismo e são carregadas pelas águas dos rios para o mar. Entre esses sedimentos, inclui-se as camadas de minerais como a halita, cloreto de sódio, e a calcita, carbonato de cálcio, frequentemente encontrado nas formas de recifes e conchas. As rochas sedimentares fornecem importantes informações sobre as variações ambientais ao longo do tempo geológico. Os fósseis, que são vestígios dos seres vivos antigos preservados nessas rochas, são a chave para a compreensão da origem e evolução da vida. A importância econômica das rochas sedimentares está diretamente ligada à formação, pois petróleo, gás natural e carvão mineral, que não são rochas, mas são fontes de energias, do mundo, se formam nas rochas sedimentares. As rochas sedimentares, formadas pela acumulação de fragmentos minerais ou de rochas intemperizadas, são denominadas rochas kársticas ou dendríticas, como arenito. Existem também as rochas sedimentares formadas pela precipitação de sais a partir de soluções aquosas, saturadas, o evaporito, ou pela atividade de organismos em ambientes, como o calcário, sendo denominadas rochas não kársticas ou químicas. A litificação é um processo que converte os sedimentos em rocha. Ocorre por compactação ou cimentação. Por compactação, quando os grãos são compactados pelo peso do sedimento sobreposto, formando uma massa mais densa que a original. Por sedimentação, quando minerais precipitam-se ao redor das partículas depositadas e agregam-se umas às outras. Os sedimentos são compactados e cimentados depois de serem soterrados sobre mais camadas de sedimentos. Dessa maneira, o arenito é formado pela litificação de partículas de areia e calcário, pela litificação de conchas e de outras partículas de carbonato de cálcio. A cimentação é a principal mudança da diagênese química, que os minerais são precipitados nos poros do sedimento, formando o cimento que liga os sedimentos elásticos e as rochas. A cimentação diminui a porosidade, que é a porcentagem de volume de uma rocha tem e consiste em poros abertos em grãos. A principal mudança da diagênese física é a compactação, um decréscimo no volume e na porosidade dos sedimentos. A compactação ocorre quando os grãos são comprimidos pelo peso dos sedimentos sobrepostos. Os grãos da areia, ao serem depositados, contêm relativamente poucos espaços vazios entre si, de modo que se compactam muito mais. Entretanto, as lamas depositadas recentemente, inclusive aquelas carbonáuticas, são altamente porosas. É comum este sedimento conter mais de 60% de água em seus espaços porosos. Como resultado, as argilas compactam muito depois do soterramento, perdendo mais da metade de sua água. O carvão mineral é uma rocha sedimentar bioquimicamente produzida e composta quase que inteiramente de carbono orgânico formado pela diagênese de restos de vegetação de pântanos. O carvão é classificado como rocha sedimentar orgânica, cujo grupo consiste inteiramente ou parcialmente em depósitos ricos de carbonato orgânico, formado pela decomposição de restos de vegetais que foram soterrados. Já o petróleo e o gás são fluidos que normalmente não são classificados como rochas sedimentares, como já foi dito. Entretanto, são considerados sedimentos orgânicos, pois se formaram pela diagênese desse material nos poros das rochas sedimentares. O soterramento profundo transforma a matéria orgânica originalmente depositada junto aos sedimentos inorgânicos em fluido, que então migra para outras formações porosas e fica aprisionado. As rochas sedimentares são caracterizadas pela estratificação, formação continuada de camadas paralelas de sedimentos, à medida que as partículas depositam-se no fundo dos mares, rios
ou lagos, ou até mesmo na superfície do terreno. O fato das rochas sedimentares serem formadas por processos superficiais faz com que elas cobrem grande parte dos continentes e do fundo dos oceanos. A maioria das rochas encontradas na superfície terrestre é sedimentar. Todavia, o volume dessas rochas é menor que o volume das rochas ígneas e metamórficas, que constitui o principal volume da crosta, pois dificilmente são preservadas. Minerais comuns nas rochas sedimentares são denominados de sedimentos elásticos, os silicatos, porque eles predominam nas rochas que são alteradas para formar as partículas sedimentares. Os minerais mais abundantes nas rochas sedimentares elásticas são quartzo, feldspato, argilominerais. Os minerais mais abundantes nos sedimentos precipitados químicos ou bioquimicamente são carbonatos, como a calcita, o principal constituinte do calcário. A dolomita também é encontrada no calcário e é um carbonato de magnésio e cálcio formado por precipitação durante a litificação. Dois outros sedimentos químicos, a guispita e a halita, formam-se por precipitação quando a água do mar evapora. Já as rochas metamórficas, elas são resultantes da transformação de qualquer tipo de rocha, quando essa é levada a um ambiente onde as condições físicas de pressão e temperatura são muito distintas daquelas onde ela se formou. Nesses ambientes, os minerais podem se tornar instáveis e reagir formando outros minerais estáveis nas condições vigentes. Como os minerais são estáveis com campos definidos de pressão e temperatura, a identificação de um mineral das rochas metamórficas presente em reconhecer as condições físicas que ocorrem no metamorfismo. O estudo das rochas metamórficas permite identificar grandes eventos geotectônicos ocorridos no passado, fundamentais para o entendimento da atual configuração dos continentes. Exemplo: as cadeias de montanhas dos Andes, Alpes e Himalaia são grandes deformações da crosta terrestre, causada pela colisão de placas tectônicas. As elevadas pressões e temperaturas existentes no interior dessas cadeias de montanhas, durante sua edificação, são o principal mecanismo formador das rochas metamórficas. O metamorfismo pode ocorrer também em outras situações, ao longo de planos de deslocamento de grandes blocos de rochas, alta pressão, ou nas imediações de grandes volumes de magma, devido à dissipação do calor, alta temperatura. Um exemplo que nós temos é a ardósia. Em geral, são 4 condições para a formação de rochas metamórficas. O primeiro, o metamorfismo de contato, ocorre em uma área delimitada, onde a intrusão magmática metamorfiza a rocha vizinha pela ação do calor, formando os corubinitos. Segundo, o metamorfismo de ultra alta pressão ocorre na litosfera continental profunda e na crosta oceânica. Terceiro, o metamorfismo regional ocorre onde altas pressões e temperatura estendem-se por vastas regiões. E o quarto, o metamorfismo em alta pressão e baixa temperatura ocorre onde há subducção da crosta oceânica na borda principal de uma placa continental. Com relação aos minerais mais comuns das rochas metamórficas, nós temos os silicatos, que eles são rochas parentais também ricas nesses minerais. Os minerais típicos das rochas metamórficas, como o quartzo, feldspato, mica, periceno e os mesmos silicatos são característicos de rochas ígneas. Muitos outros silicatos, como a cianita e outras mais variedades, como a granadas, são exclusivos das rochas metamórficas. Esses minerais formam-se sob condições de alta pressão e temperatura na crosta e não são característicos de rochas ígneas. Eles são também bons indicadores de metamorfismo. A caleta é o principal mineral dos mármores, os quais são caleários metamorfizados. Aqui nós temos uma rocha
ígnea, tá? No caso, o granito, com a formação de coloração bem diferenciada. Por ser uma rocha bruta, a gente percebe a formação dos cristais, né? E percebe também o brilho. E aqui, a rocha de onde foi extraído. A questão é tão interessante quando se fala do granito, do mármore, da ardósia, é que conforme a temperatura e a pressão, o tempo de formação, você vai ter as cores diferenciadas. Os granitos mais escuros, por exemplo, são granitos que foram formados com alta pressão, alta temperatura e demoraram um tempo maior. Já aquele granito mais claro, ele tem um processo de formação mais lento, tá? Aqui a gente tem uma amostra, mas só que já no processo já de transformação, né? Então aqui a gente vê ele bruto e já aqui com a espessura já de recebendo um tratamento. O granito é uma rocha ígnea ou magmática, formada pelo resfriamento derretido, de alto grau de dureza, cristalino, coloração variada. O granito é uma rocha formada por um conjunto de minerais, apresenta basicamente a composição de quartzo e um mineral incolor, feldespato, responsável pela variedade de cores, avermelhada, rosada, creme, e a mica, como a biotipo e mascovite. Aqui a gente tem um exemplo do mascovite, né? Que a clivagem dele, inclusive, é bem tranquila, você não tem grandes fraturas, né? Porém, com uma grande fragilidade. Aqui, ao lado, a gente percebe nitidamente, né, o seu processo de camadas de formação. E como se fossem verdadeiras lâminazinhas. Curiosidade. O principal povo a extrair e utilizar o granito foram os egípcios. E posteriormente os romanos. No Egito, a rocha era utilizada na construção de monumentos e túmulos faraônicos, já que eles se preocupavam muito com a estética. Na Idade Média, o granito passou a ser usado largamente em casas e igrejas. Atualmente é muito utilizado na construção civil, bem como em decoração de interiores. O mármore é uma rocha metamórfica proveniente do calcário e, dependendo da composição de seus minerais, pode apresentar várias cores, como rosa, branca, verdejada ou preta. Aqui a gente tem nitidamente, tá, a diferença entre dois tipos de mármore, um bem mais claro e um outro com a tonalidade mais escura. Nesse aqui, você vai ver que a tonalidade já é mais para um tom de cinza, né? Enquanto esse aqui já é mais para um tom de areia. Então, aí você vai vendo as diferenças nas tonalidades. Quando vocês estiverem fazendo o seminário, é muito importante estar identificando a rocha e apresentando essas condições de diferenças, né? Essa aqui é uma pedra pónis, tá? É uma pedra pónis, que também é uma rocha ígnea, que tem uma fragilidade muito grande, tá? Que é muito utilizada principalmente para limpeza, né? Se as condições de metamorfismo forem muito intensas, as rochas podem se fundir, gerando magmas que, ao se solidificar, dão origem a novas rochas ígneas. A cadeia de processo de formação das rochas sedimentares pode atuar sobre qualquer rocha, ígnea, metamórfica, sedimentar, expostas à superfície da Terra. Devido à movimentação dos continentes durante o tempo geológico, as rochas podem ser levadas a ambientes muito diferentes daqueles que elas se formaram. Qualquer tipo de rocha ígnea, sedimentar ou metamórfica, que sofra a ação de altas pressões e temperaturas, sofrem as transformações mineralógicas e textuais, formando-se uma rocha metamórfica. As cavernas, popularmente conhecidas como grutas, são formadas basicamente de rochas sedimentares. Apresentam grande importância para a sociedade, pois integram um sistema de captação e recarga de água que abastece o lençol subterrâneo. No entanto, em geral, estão ameaçadas, pois apresentam elevada fragilidade ambiental, desconsiderada por parte da população, que desenvolve nas atividades próximas das cavernas, como, por exemplo, plantio de eucalipto, criação de bovinos, cultivo de milho, cana e outros. Ou seja, o equilíbrio do sistema foi rompido. Além do processo natural de intemperismo das cavernas,
o ser humano tem um grande poder de acelerar. Monte um mostruário de rochas e minerais de forma simples e barata. Primeiro você deve separar uma caixa, passar a coletar fragmentos de rocha, nomear e classificar. Se sua cidade tiver marmoraria, solicite deles a amostra de rochas brutas ou lapidadas. Não esqueça de nomear e classificar. Com o tempo, você pode mandar fazer uma caixa de madeira com divisões, o que pode facilitar ministrar suas aulas quando você estiver atuando. No Brasil, assim como em outros países, as rochas são utilizadas para fins comerciais, além de serem apreciadas da natureza. O granito, por exemplo, é uma rocha ígnea utilizada em construções de barragem, pavimentação de ruas, estradas, peças ornamentais, revestimentos interiores e exteriores, construções de residências, construções comerciais. O calcário é uma rocha sedimentar e é amplamente aproveitado na fabricação de cimento, uso agrícola e construções. A ardosa é uma rocha metamórfica que tem sua aplicação em pisos, móveis, peças ornamentais, revestimentos de interiores e exteriores. E na sua casa, ou de algum parente seu, você já observou se tem alguma rocha, formato de piso, ornamentação? Observe o uso das rochas em todos os espaços da sua cidade, em consultórios, na escola, no trabalho, em cemitérios, em hospital, entre outros. E sempre que alguma pessoa falar que a mesa da pedra, a mesa de pedra de mármore, um banco de pedra de ardosa, você vai fazer a correção delicadamente, que não se trata de uma pedra, e sim de uma rocha. Diante do exposto, vamos agora abordar sobre o intemperismo, que, como já foi dito, é o processo geral pelo qual as rochas são destruídas na superfície da terra, responsável pela produção do solo. Temos o intemperismo químico, físico e biológico. O intemperismo químico ocorre quando os minerais de uma rocha são quimicamente alterados ou dissolvidos. Pode-se identificar o intemperismo químico no desgaste de inscrições gravadas em lápides ou em monumentos antigos. O intemperismo físico ocorre quando a rocha sólida é fragmentada por processos mecânicos, que não mudam sua composição química. Já o intemperismo biológico é o processo de transformações das rochas a partir de ação de seres vivos, como bactérias, animais, a raiz de árvores, a decomposição de organismos e excrementos, entre outros. Os intemperismos químico e físico reforçam-se mutuamente. A decomposição química deterioriza os fragmentos das rochas e as torna mais suscetíveis ao rompimento. Por sua vez, quanto menos os blocos produzidos pelo intemperismo físico, quanto maior a superfície disponível para a ação do intemperismo químico. Agentes naturais como o vento, ação eólica, a água, que pode ser fluvial, pluvial, marítima, lacustre ou glacial, contribui para o intemperismo. Todavia, a ação humana é o principal agente de aceleração do processo de intemperismo. O solo é resultado do intemperismo, podendo ser mais ou menos frágil quando o ambiente e o processo de formação. O rigolito é o material solto, constituído de rochas alteradas e solo, que ocorre acima da rocha consolidada. O humus é a matéria orgânica do solo, ou seja, restos de plantas, animais e bactérias. Em solos de floresta densa, a camada de humus é muito significativa. Já nos desertos, é praticamente ausente. A cor dos solos varia geralmente de tonalidade, de vermelho a marrom intenso. Geralmente é identificado solos ricos em ferro. Já a tonalidade preta é característica dos solos ricos em matéria orgânica. Os solos também variam de textura. Alguns são repletos de seixos e areia, outros são compostos quase que inteiramente de argila. Os solos são facilmente erodidos e, por isso, não se formam em encostas com alta declividade, onde as altitudes ou frio intenso inibe o crescimento de vegetais. A camada superior do solo, em geral, com espessuras de 1 até 2 metros, é comumente a mais escura, contendo a maior concentração de matéria orgânica. Ao descrever os horizontes do solo, nós temos o horizonte O, rico em restos orgânicos em vias de decomposição.
O horizonte A, que é um horizonte escuro com matéria mineral e orgânica em alta atividade biológica. O horizonte E, horizonte mais claro, marcado pela remoção de partículas argilosas, matéria e óxido hidróxido de ferro e alumínio. O horizonte B, que é o horizonte de acumulação de argila, matéria orgânica e óxido hidróxido de ferro e alumínio. E o horizonte C, que é o horizonte da rocha alterada. Já o horizonte R seria a rocha não alterada. O sólio é a junção dos horizontes O, A, E e B. Já o sapródito é a junção do horizonte C mais a rocha. A produção do solo é um processo de retroalimentação positiva, isto é, o produto do processo impulsiona o próprio processo. Uma vez iniciada a formação, ele funciona como um agente geológico que altera e acelera o processo de formação. O solo retém a água de chuva e hospeda diversos vegetais, bactérias e outros organismos. Essas formas de vida geram um ambiente ácido, que juntamente com a umidade promove o intemperismo químico, o qual altera e dissolve os minerais. Raízes de plantas e cavidades feitas por organismos no solo promovem esse intemperismo físico, pois ajudam a criar fraturas na rocha. O intemperismo químico e o físico, por sua vez, leva à formação de mais solo. A espessura do perfil do solo depende do clima, do tempo de formação do solo e da composição da rocha matriz. A transição de um horizonte para o outro é geralmente gradativa. Em climas de temperaturas mais baixas, ocorre menos intemperismo químico e mais intemperismo físico. Por outro lado, em climas de temperaturas elevadas, temos menos intemperismo físico e mais químico. Quanto maior o volume de chuva, maior a dissolução dos minerais, produção de minerais, produção de partículas de pequeno tamanho e erosão. Se a acidez for elevada, haverá mais dissolução de minerais e produção de argilominerais, assim como em relevo íngreme, mais intemperismo físico e erosão. O intemperismo e a erosão são processos geológicos importantes no ciclo das rochas e no sistema da Terra, juntamente com a tectônica e o vulcanismo, outros dois elementos do ciclo das rochas. O intemperismo e a erosão modelam a superfície terrestre e alteram os materiais rochosos, convertendo rochas ígneas, bem como as demais, em sedimentos e formando o solo. Dessa forma, o intemperismo e a erosão são inseparáveis. Quando rochas como o calcário puro ou rochas evaporíticas são alteradas pela chuva, por exemplo, todo o material é completamente dissolvido e levado pela água como íons em solução. O material do intemperismo químico constitui-se no principal aporte de matéria dissolvida nos oceanos. Quanto às características dos solos, vamos elucidar algumas. O neossolo, que são solos evoluídos com ausência de horizonte B, predomina as características herdadas do material original. Os vertissolos são solos em desenvolvimento restrito, apresentam expansão e concentração pela presença de argilas. Os capsolos são solos pouco desenvolvidos, com horizonte B incipiente. Os latossolos são solos altamente evoluídos, laterizados, ricos em argilominerais, ferro e alumínio. Pesquise qual é o tipo de solo do município que você mora. Observe se ocorre desmatamento, se o solo está exposto, como que é o cultivo, se é para pecuária, se é para eucalipto. Pense na paisagem do lugar onde você vive e procure analisar a diferença entre o solo de uma área mais úmida, com vegetação, e uma outra área desnuda, sem qualquer tipo de vegetação. Ou se tem um curso de um rio, qual é a possibilidade desse solo estar maior erosão ou menor erosão. Analise as erosões, se ela, desde as mais simples, a laminar, as mais complexas, consideradas como chamadas vossorocas, popularmente conhecidas como barrocas. Na figura, podemos observar um processo de erosão do solo no Parque Estadual do Biribiri, em Diamantina. O local fica às margens de uma estrada. Trata-se de uma erosão propiciada pelo homem,
mas proximidades já é visível a erosão de sulcos. É possível verificar que as raízes das árvores buscam alternativas penetrando em outros pontos com menor erosão. A camada de humus ainda consegue dar sustentação às espécies vegetais. A tonalidade do solo mais escuro representa o ponto de infiltração da água da chuva, mas o volume foi pequeno, pois não possibilitou maior infiltração. Assim, temos duas tonalidades na imagem. Tal aspecto nos alerta o quanto é preciso maior volume de chuva para abastecer o lençol subterrâneo e ainda preservar a vegetação. Caso contrário, haverá maior escoamento. Por todo o parque é possível identificar rochas graníticas com intenso processo de intemperismo químico. Vamos exercitar a aprendizagem? Fotografe rochas no processo de intemperismo no seu município. Procure também um solo exposto com erosão. Fotografe, procure avaliar se a erosão é natural ou se é provocada pelo homem. Em geral, as pessoas têm tendência de não se considerar parte integrante da natureza, embora o sejam. Exime suas responsabilidades, todavia somos todos responsáveis pela chuva ácida, a qual intensifica o intemperismo químico. Este é promovido pelo intemperismo físico e os humanos aceleram ambos os processos por meio de suas inúmeras atividades e desagregação das rochas, desde a escavação, a fundação de edifícios, construções de rodovias, até enormes operações de mineração. Os solos podem armazenar a poluição por um longo período de tempo, depois de terem sido contaminados por derramamento de materiais tóxicos. Os contaminantes infiltram vagarosamente e parte do solo até as suas águas subterrâneas superficiais. Os humanos têm também dispersado sal no solo, pesticidas e derivados de petróleo. Os quais podem interferir significativamente no crescimento dos vegetais e assim acelerar a erosão, logo outros problemas socioambientais. Encerramos nossa videoaula ressaltando a importância econômica dos minerais e rochas. No entanto, evidenciamos que é preciso buscar maneiras de extração, comercialização e forma sustentável. Também é importante entender que o uso inadequado do solo gera sérios problemas como a perda de fertilidades, formações de erosões, comprometimento do lençol subterrâneo e das águas superficiais. Finalize com uma frase de Einstein: tudo deveria ser feito de forma mais simples possível, não mais que isso. Assim, os impactos negativos seriam menores. Também poderíamos ter menos desigualdades socioeconômicas.